maximizando o seu máximo desempenho. Será que é possível você, através de uma série de ações, conseguir render o seu máximo associado ao seu desempenho intelectual? É óbvio que sim. E acredite, os detalhes nessa sua jornada, eles são de extrema importância, eles fazem a diferença, ainda mais que o cenário de concorrência, principalmente nas universidades federais, ele é extremamente concorrido, é alto, né? Queridos, vamos lá então, ó. O que é muito comum de acontecer? No começo de uma preparação, né, às vezes aquele aluno de terceiro ano do ensino médio, aquele aluno de pré-vestibular, ele começa muito bem, ele se organiza, ele tem o seu plano de estudos, ele tem um foco, ele tem disciplina. A gente sempre fala no nosso acompanhamento que começar bem é a coisa mais fácil que tem. Até aquele aluno que às vezes nunca foi tão comprometido com seus estudos, no começo de terceiro ano, no começo de pré-vestibular, esse aluno ele pensa assim, não, esse ano eu vou fazer diferente. Mas o problema é o seguinte, é que não basta só começar bem, porque todo mundo começa bem. Então o segredo não é o começar bem, o segredo é você terminar rendendo o seu melhor, né? Performando lá em cima, acima de 75%, acima de 80%, diante das questões que você vai treinar ao longo do seu percurso, né? Mas qual que é o segredo? Porque depois de 2, 3 meses de aula, galera, pasmem, cerca de 60% praticamente o que? Vão estar rendendo só a metade do que estavam rendendo no início da sua caminhada. Após 6 meses de preparação, esse índice cai para 30%, né? E muita gente fala, porque eu fico cansado, eu fico estressado, eu fico com N problemas diante dessa circunstância, diante dessa situação, pelo menos a princípio, né? Então, o que fazer? Tem uma frase que eu passo para meus alunos que é a seguinte: não adianta você acelerar ao longo da sua caminhada. O importante é você não parar. Para você não parar, então você não vai largar correndo. Você vai naquele trote, a lá Romário, saca? Aquela bem na maciota mesmo. O importante aqui não é essa aceleração. O importante é a constância. É fazer o que tem que ser feito durante todos os dias da sua preparação. Às vezes eu falei recentemente para vocês, imprevistos acontecem. Mas por mais que às vezes você perca 1, 2 ou 3 dias por algum problema de saúde, algum imprevisto, o importante é você manter uma constância, é você manter um ritmo de estudos. Diante desse fato, será que somente o ato de estudar ele vai ser o suficiente para que você chegue lá no final da sua caminhada, no dia da sua prova 100%? É óbvio que não. Num tempo longínquo, no passado, até que era dessa forma, mas a realidade ela mudou de forma considerável. E hoje, a preparação extra-acadêmica, extra-intelectual, ela vai influenciar diretamente no seu desempenho. Por exemplo, faça comigo uma autoanálise, uma autoavaliação. Primeira coisa que todos nós precisamos enquanto seres humanos. Você dorme bem? Ao longo da sua semana, você faz o que nós chamamos de higiene do sono. Você tem um horário para dormir e um horário para acordar. Quando você vai dormir, lógico, você vai o quê? Diminuir o seu metabolismo. Você tem uma rotina pré-sono? Um ritual? Cara, isso é de fundamental importância. Tá certo que às vezes, né, no seu dia livre, que geralmente eu vou te falar sobre isso, que vai ser no final de semana, vai ser o sábado ou domingo, ou do sábado para domingo, aí você não tem compromisso com o horário. Mas durante os 6 dias da sua semana, salvo engano, algum feriado, algum recesso, é necessário que você durma bem. Como que se encontra a sua questão relacionada à sua atividade física? Será que a sua vida é só o estudar? Óbvio que não. A atividade física, né, a bioquímica nos traz isso com louvor, ela está relacionada à estimulação e à liberação de uma série de hormônios. A dopamina, a serotonina, as endorfinas, que são hormônios do prazer, da felicidade, são hormônios que vão fazer com que você se sinta um tanto quanto melhor. E é a partir da atividade física que esses hormônios eles serão produzidos e, por consequência, liberados. Saiu recentemente um estudo que aquele aluno ou aluna, durante a sua preparação,
que não tem uma rotina de atividade física, os níveis de cortisol dessa pessoa, que é o hormônio do estresse, o hormônio do mau humor, da irritação, eles estão lá em cima. E quanto mais cortisol tem na sua corrente sanguínea, mais irritado, mais com preguiça, mais procrastinador é aquela pessoa. Então, o que fazer para que nós consigamos diminuir os níveis de cortisol e aumentar os níveis dos hormônios da felicidade, dos hormônios do prazer? Passa pelas boas noites de sono e, obviamente, pelas atividades físicas em si. Pelo menos 3 vezes por semana. Num horário definido, pré-estabelecido. Não é aquela pessoa que fala assim, eu vou dar aquela corridinha, eu vou à academia, eu vou nadar, eu vou pedalar quando der. Isso é errado. Você tem que ter um horário para começar, um horário para terminar. Dia X, Y e Z. E ponto final. Existem situações, existem circunstâncias que o achismo ele só vai te prejudicar. E essas é uma delas, ok? Outra situação super importante na verdade, mais 2 situações. Sua alimentação. A gente sempre fala que a alimentação saudável é o que vai garantir para que o seu organismo tenha os nutrientes necessários para que você consiga render bem e, obviamente, o quê? Ter energia suficiente para que você consiga compreender aquilo que você está tentando assimilar. A partir daquelas informações, produzir conhecimentos e que sejam conhecimentos sólidos. É a sua nutrição, é a sua alimentação um dos pilares estruturantes da sua caminhada. E quando nós falamos de alimentação, eu estou falando de um bom café da manhã, rico em proteínas, sucos, vegetais. Eu estou te falando de se alimentar de 3 em 3 horas, de um almoço saudável e uma refeição noturna a mais leve possível. A gente sempre fala que para que você tenha uma boa noite de sono, você tem que jantar, obviamente, ou cear como queira, 2 horas antes, no mínimo, antes de você se repousar. Para que seu processo de digestão seja feito com eficiência. Para que essa digestão não absorva aquela energia que você vai guardar enquanto reserva durante o seu sono, obviamente. Beleza? Então essa sua alimentação, não se esqueça, é o que vai te fornecer a energia para que o seu cérebro funcione corretamente. Você sabia que de toda a energia do seu corpo, o cérebro ele consome cerca de 25% dessa energia? 1/4 da energia dos alimentos que você consome vai para o seu cérebro. E se não for energia de qualidade, ele não vai funcionar como você espera, como nós esperamos como um todo. E a última diquinha de hoje, não podia deixar de faltar, deixa eu pegar aqui, é o que é a famosa água. Eu sou químico, né? A gente sempre fala, a água diminui a concentração nas soluções químicas. Óbvio que não. Tá estudando, tá fazendo qualquer atividade, sempre esteja com uma garrafinha de água por perto. A ingestão de água é ela que vai ser, ela é o solvente universal. É a água que possibilita que infinitas reações químicas, bioquímicas, orgânicas aconteçam no seu organismo. A gente sempre fala que quando você já está com sede, significa que você já está num período de pré-desidratação. Para que você nunca sinta sede ao longo da sua caminhada, essa ingestão de líquidos, a ingestão de água, ela é de fundamental importância, beleza? Não se esqueça disso. Espero que essas dicas elas tenham feito sentido para você. Se sim, me dá um like, curta, compartilhe, difunda essas nossas mentorias 100% gratuitas destinadas a cada um de vocês. E lógico, se você quiser um bate-papo um pouco mais específico, um pouco mais direcionado ao seu perfil, é só você me mandar uma mensagem que eu vou ter prazer em te ajudar, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro, que é quando a gente vai falar sobre a técnica, um modo, no meu ponto de vista, mais eficiente de estudar, que é a técnica de Pomodoro, beleza? Grande abraço, tchau, tchau, valeu!